começar. Tem quantos? Tem 34 pessoas já também. Bora lá, galera. Comecem a compartilhar a nossa live. Pra quando a gente iniciar, já tenha umas 50 pessoas conectadas. Comentando. Pra não pegar nada. Bora agitar essa live, gente. Já posso começar? Então, pessoal, olá, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Olha o Raio, né? Aqui você vai encontrar muito conteúdo temático, diverso, claro, muita conversa interessante, tá bom? Meu nome é Luane, sou estudante de radiologia na Universidade Fometro e eu vou ser apresentadora de vocês hoje. Aqui hoje nós vamos abordar um dos assuntos muito importantes, né, que é a radiologia convencional e a radiologia digital. Vamos falar um pouquinho quais são os parâmetros dessas áreas, quais as diferenças, a evolução dos aparelhos, métodos de produção de imagem e muito mais. Uma coisinha que eu quero deixar bem clara aqui, você que já está nos assistindo agora, já começa aí a comentar, bote aí suas perguntas, tá bom? Que quando as meninas começarem a explicar um pouquinho sobre a radiologia convencional, digital, nós vamos dar a oportunidade de você que botou sua pergunta, sua dúvida, a dúvida que vocês têm, pra gente aqui estar respondendo, tá? Então você já pode começar a comentar, bote aí a sua dúvida, a sua pergunta, que a gente vai estar selecionando aqui, tá bom? E no final da live nós teremos um sorteio, tá bom? Você que comentar, você que responder primeiro a pergunta que nós faremos aqui ganhará um brinde, tá bom? Então não saia da live, fique ligadinho que tudo que irá ser falado aqui também pode cair na pergunta que faremos pra vocês, tá bom? Aqui hoje nós temos 3 convidados importantíssimos, tá bom? Que já atuam na área de radiologia, né? Nós temos conosco a técnica em radiologia especializada em densitometria óssea e graduada no tecnólogo em radiologia Ariela Interes. Temos também conosco a nossa técnica em radiologia, que também está se formando em tecnólogo em radiologia, Jade Regina. E claro, nosso convidado mais que especial, Joab, né, que é o nosso técnico em radiologia, com base de 10 anos, né, com experiência prática em raio-x e tomografia. O dono do perfil X Questão. Você, quando acabar essa live aqui, já pesquisa lá X Questão, que lá ele posta tudinho, o dia dele, como ele faz caixinha de pergunta, posta lá raio-x que ele mesmo tirando dúvidas de vocês, e é bem prático, só ir lá e conferir, certo? Boa noite. Bom, gente, agora vamos fazer algo aqui, tá bom? Quero aqui já agradecer a presença do Joab. Temos uma lembrancinha, um pequeno mimo. Uau! Começamos bem já, olha só. Do Joab. Você merece. Espero que você goste. Já posso abrir, né? Pode, claro. Foi feito com muito carinho por todos nós. Gente, fiquem de olho aí, tá bom? Que os mesmos brindes que o Joab tá ganhando, a camisa também será sorteada no nosso pod, tá bom? Agora aqui. Posso vestir já? Posso usar? Pode ficar à vontade. Pode ficar à vontade. Feita pra você. Depois eu levanto pra ajeitar, é só? Não, tá ótimo. Ficou bom. Gente, essa camisa também será sorteada aqui no nosso pod, tá bom? Tem mais. Também será a nossa caneca. Muito bom. A gente também terá a nossa agenda personalizada com uma caneta. Vai ter um chaveiro também. Então fique ligadinho, comente, compartilhe. Já vai colocando aí a sua dúvida, a sua questão que você quer tirar, né? O que você quer perguntar para as meninas sobre radiologia convencional e a radiologia digital, vocês já podem ir botando aí que a gente vai estar olhando aqui, tá bom? Amei, pessoal. Tá muito bonito, né? Obrigada. Muito obrigado mesmo.
Bom, vou falar aqui, né? Quero agradecer ao convite. Eu tava bastante ansioso, hoje o dia foi bem corrido pra mim, né? Eu vim do plantão, eu tava de plantão essa noite, fui pra clínica e eu quase nem dormi, né? Então quero agradecer. Acho que é a primeira vez, tenho certeza que eu tô num ambiente assim, um podcast. Então só agradecer e eu espero superar a expectativa de todos aqui. Valeu. Então, gente, para darmos continuidade, né? Agora vamos falar um pouquinho com a Ariellen. Ela vai explicar um pouquinho pra gente sobre a radiologia convencional e a norma que ela rege. Que ela é regida. Olá, gente, boa noite. Como a Luane falou, meu nome é Ariellen. Eu já tenho uma pequena experiência na área da radiologia, né? Tanto peguei o convencional e o digital. E assim, eu vou contar um pouquinho da história, mais ou menos, dessa parte convencional do raio-x em si. Depois que o aparelho foi descoberto, depois que o raio-x em si foi descoberto, houveram várias adaptações, né, vários estudos, até a gente chegar no raio-x que a gente conhece hoje. E uma das primeiras fases do raio-x foi o raio-x convencional. O raio-x convencional, ele era dividido mais ou menos em duas etapas, né, em dois processos, que era o raio-x manual, né, que era no processamento da imagem, a revelação manual, que era dos tonéis, né, onde tinham os químicos, aqueles baldes gigantes de 200 litros, né, e aí as imagens, elas eram feitas no raio-x, e dentro do nosso setor do raio-x a gente tinha duas câmaras, que era conhecida como câmara escura e câmara clara. Na câmara clara era mais ou menos onde tinha, onde chegava o prontuário do paciente, chegava a ficha, chegava a solicitação médica, e ali é mais ou menos uma área de concentração e é onde havia o painel de controle, né, do aparelho de raio-x. E aí, depois que esse exame era realizado, o chassi, que nós chamávamos de chassi, que era uma placa de plástico, mas ela tinha todo um envolto por dentro dela que protegia a película, né? Porque a película, ela é extremamente sensível à luz. Então, ela tinha todo um involucro ali que protegia essa película até ela chegar dentro da câmara escura. Quando era realizado o exame, esse chassi era levado para dentro da câmara escura, às vezes pela porta mesmo, com o técnico, e a gente também tinha da câmara clara para a câmara escura uma chamada caixa de passagem, que ainda né, nós temos aí os passadores em alguns hospitais, eu acho que no João Lúcio ainda tem. E eram passados ali, um técnico ficava fazendo o exame e o outro cuidava da revelação. Então ela tinha duas portas, né? Era um armário que tinha porta na frente e porta atrás. Ele colocava o chassi lá dentro e fechava a portinha, e o outro que estava dentro da câmara escura, às vezes com caixas, né, de filmes abertos, e aí ele abria essa portinha e pegava o chassi. Dentro da câmara escura, no processo manual, ele abria o chassi, pegava a película com as colgaduras, que é como se fosse um pregador de roupa, e muitas das vezes era um pregador de roupa. Muitas das vezes era um pregador de roupa, né, que sumiam, eram materiais assim, que não tinha um controle, não tinha aquela observação, né, não tinha um gestor ali, que as pessoas tinham que dar conta daqueles materiais, né. E aí pegavam com a colgadura a película, porque até da gente tocar poderia dar alguma alteração na imagem. Pegavam com a colgadura a película, mergulhavam no revelador, no químico revelador. Do químico revelador passavam por fixador e lavavam e secavam, penduravam na cordinha. Às vezes, dependendo dos técnicos que estavam trabalhando na época, usavam um ventilador, um secador, o que tinha, né? Eu digo que as pessoas que trabalham com a radiologia, eles são os mestres do improviso. Verdade. E são os mestres do verdade. improviso. E aí, depois que era feito todo esse processo de secagem, né? Que tinha que realmente secar, porque se uma película colasse na outra, já era, perdeu a imagem, o paciente teria que ser exposto novamente, né? E até essa questão também da exposição do paciente, né? O que acontecia?
como a gente só tinha acesso à imagem depois que ela passasse por todo esse processo da revelação manual, ele não podia errar a imagem. Se ele errasse a imagem, se tivesse algum errinho nesse processamento da imagem toda, tinha que expor o paciente novamente à radiação. E antigamente, né, as pessoas, hoje em dia, elas são mais conhecedores da radiologia. A gente chega na sala, tem um paciente e fala, eu quero avental, eu quero protetor de tireoide, porque ele já tem uma noção maior, e naquela época não tinha. Então, era da consciência do técnico, se ele ia expor o paciente mais uma vez, ou da praticidade dele também, né? Claro. E depois que era realizado todo esse processo, era fixada, né? A gente não tinha o uso do computador, os arquivos, não tinha como hoje em dia um médico lá de São Paulo laudar um exame daqui de Manaus, né? Não existia isso. Passava, acho que, longe da mente de muitas pessoas. E aí, esse processo manual, mais ou menos, ele durou, assim, não muitos anos, né? Porque em 98, quando foi lançada a RDC 453. 453, obrigada. 453, ela foi uma norma que já foi regida ali para essa parte, que não poderia ser usado. Esses tonéis tinham que trabalhar com a reveladora, que era uma máquina automática, mas ainda assim faz parte, né, do convencional, que era uma máquina que ela mesma fazia esse processo. Então o técnico não tinha mais tanto contato, vamos dizer entre aspas, né, não tinha tanto contato com esses químicos. Porque é aí que eu pergunto para vocês, né, quem é que trocavam os químicos das máquinas? Os próprios técnicos. Então a gente não tinha esse contato tão direto, porque a gente não estava mais molhando ali a película no químico. Mas quando chegava a época de trocar, quem estava no plantão, quem estava responsável, não tinha uma equipe própria para isso, né, para trocar esses químicos. Então a gente mesmo que tinha que trocar. E dentro dessa máquina ele já fazia esse processo, né? A gente falava que era a reveladora, botava a película da mesma forma que fazia no manual, botava a película como se fosse uma impressora bem grandona, e ela tinha abertura na câmara escura e na câmara clara. Então a gente botava na câmara escura, botava dentro da máquina e ela já saía na câmara clara, seca, né, revelada, fixada, lavada e seca, já pronta para ir pro prontuário médico, já pro paciente levar às vezes, principalmente quando eram os pré-operatórios, né? Que geralmente é raio-x de tórax ou um raio-x da região que o paciente ia operar. E aí, isso já era levado, né? E eu costumo fazer uma analogia assim, que a manual era como se fossem as câmeras fotográficas de antigamente, que tinha todo aquele processo de revelação, né? Colocava na água, pendurava. Sim. E a reveladora é como se fosse aquela máquina fotográfica Polaroid, que a gente fazia, tirava foto e ali já saía o filmezinho, entendeu? E o digital, celular, câmeras que a gente tem, né, trabalha com os pixels, né? Em tempo real. Em tempo real, uma coisa tranquila. Tirou foto, já vê ali se saiu borrada, se não saiu. Então... Edita, clareia, põe mais bota cor, no IA, exatamente. É muito bom por isso, né? E, assim, o convencional, ele foi... Vou dizer que ele foi um grande marco na medicina. Porque muitas cirurgias eram feitas já muito tardias, né? Ou então eram feitas a olho nu ali. Os médicos falavam, tá com dor naquela região, ele abria o paciente e era feita ali às cegas, né? Uma coisa que poderia ter sido muito simples, através de um raio-x, mesmo naquela época, né? Poderia ter uma cirurgia muito simples com o raio-x, com a imagem do que estava acontecendo realmente na parte interna do paciente. E mas muitos pacientes acabavam falecendo, né? Eram cirurgias muito expostas, eram cirurgias muito, assim, delicadas. E aí a maioria dos pacientes acabava falecendo nessas cirurgias, né? Porque era uma experiência, vamos dizer assim, para os médicos. Então isso foi um marco muito grande, assim, para o mundo. Vamos dizer assim, foi um marco muito grande para o mundo, principalmente na questão da saúde. Perfeito. Muito bom. Nossa. É aquela, né? É muito importante, né? Às vezes a gente chega lá no hospital, vai lá, mas não tem nem ideia de como funciona, de como é todo. Exatamente, cara.
Então sempre é muito importante a gente ter esse conhecimento, né? Cara, é ótimo. Joab, quer acrescentar mais alguma coisa? Não, ela foi perfeita, né? Ela falou de duas, ela pegou lá. Eu, infelizmente, não vou poder falar da primeira, mas quando eu tiver meu tempo, realmente eu peguei essa transição aí, né? Como vocês já disseram, eu tenho aí para mais de 10 anos de experiência, então quando eu fui estagiar, eu estagiei no convencional. Eu peguei essa transição do convencional pro digital, né? Pro CR, no caso. Mas a Arielle foi perfeita aí na colocação dela. Parabéns. Obrigada, gente. Então, gente, agora a gente vai abrir um tempinho, né, para as perguntas que eu falei lá no comecinho, que era já para vocês ir fazendo, né? Quem ainda não fez, já manda sua pergunta aí em relação à radiologia convencional, o que vocês querem saber, tá bom? Já manda aí que a gente vai estar abrindo agora um tempinho para responder as perguntas de vocês, tá? Eu posso ganhar uma caneta que a minha quebrou aqui. Como é que tu fez isso? Não sei, só sei que quebrou aí, não foi eu. Pode continuar, desculpa. A Ray Evelyn vai estar olhando as perguntas aqui, tá bom? Já vai estar fazendo para nossa amiga Ariellen, tá bom? Que ela vai estar respondendo. Você que ainda não fez a sua pergunta, faça. Interaja na live, que isso vai ser muito importante para você que quer ganhar uma caneca, quer ganhar um caderninho com uma caneta, um chaveiro, a camisa do nosso pódio. Interaja, que isso vai ser essencial para vocês. E prestem bastante atenção em tudo que está sendo dito aqui, tá bom? Pode fazer. Quais são as principais desvantagens da radiologia convencional em comparação com a radiologia digital? E como essas desvantagens afetam a qualidade da imagem e a dose de radiação no paciente? Então, como eu falei aqui no começo, né? A radiologia convencional, ela foi um marco muito grande, mas nada é perfeito. Na radiologia convencional, o paciente ele era muito mais exposto a essa radiação, primeiro porque a gente não tinha aquele controle, vamos dizer, do KV, do MAS, e como a imagem ela não era digitalizada, né? Então, tipo, a questão do KV e MAS, para cada paciente, ela tinha que ser, assim, praticamente que exata. Entendeu? Para aquele biotipo de corpo, para aquele outro biotipo de corpo, tinha que ter aquele padrão. E aí, quando não acontecia isso, ou até mesmo erro no posicionamento, o paciente ele era mais exposto, porque ele não conseguia visualizar se a imagem tinha ficado boa naquela hora. E até na questão da revelação. Na questão da revelação, digo, até no manual mesmo, tinha aquele tempo, tantos segundos, aproximadamente 3 minutos, né, 2, 3 minutos no revelador, 2, 3 minutos no fixador, e aí lavava e secava. E se ele não obedecesse, né, esse tempo nas películas, as películas poderiam estragar. Então, o exame teria que ser refeito novamente, o paciente teria que ser exposto novamente à radiação, né? E hoje em dia a gente já tem uma diversidade, aí a tecnologia é tão grande que mesmo que se eu errar um KV ou MS, eu consigo consertar o contraste no computador. Eu consigo clarear mais a imagem, eu consigo escurecer mais a imagem, sem que eu exponha o meu paciente de novo àquela radiação. Ótimo. Mas é muito importante saber que a gente não precisa errar e nem clarear. A gente precisa colocar os fatores radiológicos corretamente para a gente não poder usar muito essa ferramenta, pessoal. Com certeza, principalmente o pessoal X da questão que eu falo todo dia que tá aí, que eu já vi que o pessoal tá aí, viu? É verdade. E realmente isso, essa questão de... Você tem que saber, você tá lidando com vidas ali. Só que no convencional tinha esse grande malefício, né? De você ter que realmente repetir a imagem. E eu digo por mim que eu via acontecendo muito isso. Tendo que repetir imagem. Até no convencional, no CR, né? Tinha que repetir imagem de novo. E parece que a pessoa lá não tinha vamos dizer assim, um conteúdo, né, de livros, até a explicação mesmo de professores, e ele achava que era só chegar lá, posicionar o paciente, tacar o raio e pronto, e acabou. Se não é muito além disso. Muito além disso. Muito, gente, bem explicado, abrangeu bem o assunto. Ótima. Agora a gente vai falar um pouquinho, claro, sobre a radiologia digital,
né, com a nossa tecnóloga Jade, que vai falar um pouquinho sobre a radiologia convencional e digitalizado, CR e DR, que evoluiu a RDC 611. Então, como a colega Ariela estava explicando, né? O convencional tinha o jogo dos químicos, pra gente ter que fazer lavagem, secagem, todos esses processos. Já dos anos 2000 pra cá, isso ela estava falando dos anos 90, 80, e aí já dos anos 2000 pra cá, com a evolução de computador, tal, tecnologia, tudo se transformando, né? E a radiologia também não pode ficar de fora. E aí nós conhecemos o digitalizado, que a gente chama de CR, né? E nesse CR a gente chama que é uma placa, cassete, e nesse cassete tem uma placa de fósforo, e esse fósforo interage com o raio, basicamente fazendo a interação, né, do raio com as placas, com a película que tem ali dentro, o raio capta, tá, passa na máquina, e aí que tá, essa máquina corta o trabalho dos químicos já. E em vez da gente fazer aquele processamento de químicos, pá, secar, agora a gente não precisa. Quem faz agora é a máquina. E aí ela faz esse processamento pra gente e já joga pro computador. Daí a gente já tem o nosso sistema CAPAX, que é onde a gente vai armazenar essas imagens, onde o médico vai poder acessar lá do computador dele. Isso até os anos 2015, por ali assim. E isso vem, né, com a evolução. Já mais pra cá, que a gente já chama de DR, ou RI, que é o receptor de imagem, né? Já é o nosso atual que nós temos hoje. Que a gente faz a imagem na hora. Disparamos o raio ali e a imagem sai na hora no computador. Já no digitalizado, que seria o CR, não. A gente teria que fazer o processo ainda, será uns 8 minutos, vamos dizer assim. Mas ainda demorava um pouquinho. Nesse nosso atual, que é o RI, já é na hora. Você faz ali, na hora aparece no computador, não precisa de tempo. Questão de técnica, você não precisa mais ficar trabalhando em cima de técnicas, procurando a melhor técnica para aquela parte do paciente, não precisa mais ficar irradiando o paciente várias vezes para poder fazer aquela parte. Já nós podemos, assim, a máquina já faz a maior parte do nosso trabalho, basicamente. Acredito que no trabalho do Joab só ainda é digitalizado, né? Eu trabalho com digital, sim. Ainda coloca técnica ainda. Não, é total já, né? Eu tenho a opção de não usar e tenho a opção de usar. Eu prefiro usar ainda. Nós já conhecemos, assim, essa área de colocar as técnicas. Eu acredito que sai até um pouquinho melhor, né? Porque a máquina, às vezes, ela... Quando a gente usa... Desculpa te interromper. Pode falar. Quando a gente acaba usando, às vezes, o automático, opinião minha, acabo que percebo que algumas técnicas ali, elas não competem aquilo que eu vou fazer, sabe? Então a gente tem o raio-x de tórax que ele vai me dar um tempo longo, né? E eu não preciso desse tempo longo para realizar um raio-x de tórax. Então eu acabo que usando, como assim, eu venho dessa escola, né, do convencional, tive uma base de bons professores, né? Então eu até hoje eu prefiro usar as técnicas, né, ali, os fatores radiológicos manuais. Isso. Até porque como ele explicou antes, às vezes a máquina pode dar um erro, né? E aí pode ser que queime aquela parte, digamos assim, aí eu teria que refazer o paciente. Agora não. E aí a gente pode desenvolver o exame do paciente muito mais rápido, assim, para paciente politrauma. Já não precisava ter que levar 10 minutos no exame, 15 minutos. Agora, 2 minutos, 3, faz o exame, tchau, e leva para o médico, já sobe para fazer cirurgia. E com o desenvolvimento também já temos o arco em C, né? Que, como a Ariela explicou, em cirurgias, o paciente morria na maca para tentar fazer aquela parte fraturada por conta da infecção que tinha naquela região. E agora não, temos o arco em C, que vem para auxiliar essas cirurgias ortopédicas. Temos também, com essa evolução, a evolução da mamografia também, que era como se fosse um raio-x também, né? Só que da parte da mulher, na mama. E com isso, só vantagens. E a gente pode ver também no Instagram do Joab, que lá ele trabalha cotidianamente com esse tipo de
de equipamento. E lá não demora. Não é totalmente diferente, né? Uma coisa totalmente assim, de outro mundo, vamos dizer assim, em comparação com o convencional. Eu tenho um equipamento de ponta lá mesmo, tudo bem. A Arielle conhece, né? A gente já trabalhou junto já. Totalmente diferente. E é como, assim, eu trabalho numa clínica particular e uma clínica no rede hospital. Pública. Na rede pública, isso. E aí a gente já consegue ver essa diferença. Antes a gente precisava ter que fazer esse processo, tá? O paciente nessa pública passava tempos em cima da mesa, sangue e tal. Com a digital, não. Aí você lá tenta posicionar o paciente, faz imagem, joga o sistema, já sabe o centro cirúrgico, é uma coisa super rápida. E o paciente não precisa ficar esperando secar exame para poder levar para o médico, não. Agora é super mais tranquilo, vamos dizer assim. E acompanha também as normas, que como antigamente era baseado em cima dos químicos, fazer as trocas, ter essas responsabilidades mais específicas, agora não. A gente pode só, uma pessoa específica, um técnico, uma pessoa formada na área, tem que acompanhar esse setor de radiologia. As leis já foram mais específicas, mais habilitadas para esse tipo de situação. Então, vamos dizer assim que só melhores. E aí a gente pode ver essa diferença, né, do digital para o convencional. Só vantagens, vamos dizer assim. Rapaz, essas meninas estão com tudo, né? Estão abranjando bem o assunto, estão sabendo explorar bem o assunto, né? Você que ainda não fez a sua pergunta na nossa live, fique à vontade para fazer a pergunta para a Jade, tá bom? Eu vou dar enquanto você faz a sua pergunta, eu vou passar para a Arielle de novo, ela vai explicar um pouquinho pra gente sobre a portaria 453. A pergunta que veio aqui pra gente foi qual era a diferença, né, por que evoluiu para 453 da 330. Isso. Quando começou a radiologia, eu digo aqui no Brasil, né, mas eu acredito que tenha sido a mesma coisa lá fora, existiam os auxiliares de radiologia, né? Quem aí é das antigas sabe do que eu tô falando. O que era um auxiliar de radiologia? Você tinha um médico radiologista e ele sabia fazer um exame. E ele pegava uma pessoa dos serviços gerais, ele pegava um digitador de laudos, ele pegava um assistente, ele pegava um recepcionista, treinava para aquela máquina e ele virava um auxiliar de radiologia. Então, a gente não tinha essa questão tipo de vamos fazer um curso, até porque ainda não tinha, né? O técnico com quem eu trabalho, ele tem 30 anos de experiência, né? E ele pegou essa parte. O irmão dele já tinha sido treinado por um médico radiologista, treinou ele e hoje ele tem 30 anos aí, né? Mestrezão na RM. E ele pegou isso, ele pegou o manual, ele pegou o convencional. Então era basicamente isso. Só que aí o que acontece? Não tinha uma lei que falasse, né? Na 330, ele dizia que qualquer pessoa que tivesse habilitada, que eu digo habilitada, soubesse fazer o exame, podia fazer. Sim. E na 453, ele já diz que para poder trabalhar como técnico ou tecnólogo de radiologia, você tinha que ter um curso específico. Tinha que fazer, no caso, ainda não existia o tecnólogo, né? Tinha que ter um curso de radiologia para poder trabalhar na área, né? E aí já foi quando o conselho já foi tomando mais abrangência no Brasil, e aí a empresa tinha que entrar em contato. Esse técnico que eu trabalho com ele não fez tecnólogo e nem técnico de radiologia. A empresa que ele trabalhava 30 anos atrás, que é a empresa que ele trabalha até hoje, conversou com o conselho, né? O conselho estava tomando abrangência no Brasil e tal, para tentar regularizar esses trabalhadores, né? Tentar regularizar. Então eles forneciam cursos e o conselho forneceu o curso dele, né? Forneceu um curso básico, vamos dizer assim, um curso básico, porque a prática mesmo ele já tinha. Então a diferença, mais ou menos, da 330 para 453 é essa, que na 453 qualquer pessoa que soubesse
né, trabalhar na área podia. E na 453 não, você já tinha que ter um curso específico para a área. Olha, perfeito, né? Gente, babado. Ele tá afiadíssima, afiadíssima. Então, agora a gente vai fazer a pergunta pra Jade, né? Sobre o que ela falou um pouquinho, sobre a radiologia digital, né? Explicou um pouquinho, agora a gente vai fazer a pergunta. Com a radiologia digital veio só vantagens? Sim, basicamente sim, em todos os setores, vamos dizer assim, né? Em comparação com o convencional, você tira aquele tempo longo de processamento que a gente tinha. Sei lá, levava meia hora, 15 minutos, né? E agora não, em segundos você pode fazer um exame, tanto no raio-x mesmo, tanto no centro cirúrgico, tanto como mamografia. São exames que, com o advento da tecnologia também, vem tudo facilitando a nossa vida. Então, o paciente já sai mais, assim, feliz do exame, porque você não vai demorar meia hora para fazer um exame simples, né? E aí vai todo mundo sair ganhando nessa história. Ótimo, muito bom. Complementando, assim, o que a Jade falou, né, que realmente são muitas vantagens. Mas nem tudo é perfeito, né? Com certeza. Realmente... Agora ela entendeu o que a gente falou. Agora ela entendeu o que a gente falou. Assim, né? Com o avanço da tecnologia, antigamente você precisava contratar 6 técnicos para trabalhar ali no raio-x. Porque um fazia o exame, o outro revelava a imagem, o outro atendia o paciente, tinha todo ali uma rotatória, né? Precisava de mais pessoas. E aí, com o avanço da tecnologia, eles puderam diminuir os trabalhadores. Hoje em dia que você diminui consegue... que diminui as oportunidades, né? A Jade fica sozinha no setor dela, o Joab sozinho no setor dele, eu sozinha no meu setor. Já não precisa mais ter aquele monte de gente. E aí, vamos dizer que isso é uma desvantagem, né? É verdade. Eu vejo só por essa parte. Sim, agora... Porque o resto só é benefício pra gente. Agora, analisando melhor mesmo, tem com a tecnologia, internet, né? E aí, se a internet cair, às vezes a placa não conecta. Perfeito. Esse suporte de TI, onde, né, tem um raio-x digital, esse suporte de TI tem que ser de ponta. Quando você não tem esse suporte de TI, né, uma internet boa, esse suporte de TI, aí é uma desvantagem, porque se você não tiver ali o plano B, que seria o CR, por exemplo, onde eu trabalho, eu tenho o DR e tenho o CR, né? Então é uma clínica que está preparada para esse tipo de problema. Então, se eu não tiver internet, se eu não tiver um suporte de TI, eu tenho o CR. Caso eu não tenha o CR, infelizmente o serviço vai ter que parar até que normalize, né, o sistema, internet e tudo mais. Então, é um bom ponto. A desvantagem aí da internet é um bom ponto. Sim, ótimo. E aí, só para complementar, o CR seria aquela situação da gente passar a placa na máquina para fazer a leitura. E o DR seria já para a imagem na hora, assim, direto. Imediata, né? E seria o scanner, o CR, seria a gente chama de scanner, né? A gente colocava a placa, a gente coloca, existe muitos lugares que tem essa prática, né? Coloca a placa lá e ela lê. Tem vários tipos de leitores, né? Multicassete, tem umas processadoras que lê de forma única, outras vão digitalizando assim de forma bem mais rápida, enfim. É o scanner, CR. Ótimo. Vamos abrir agora a perguntinha pra Jade. Em relação ao tempo de processamento, a radiologia digital é mais eficiente do que a radiologia convencional? Sim. Porque na radiologia digital, como venho enfatizando, né, o tempo de exame é curto. E você tem um exame de tórax, você faz em 2 minutos, sem colocar a técnica ali, só a placa colocando. Já no convencional, você tem aquele perca de tempo com os processamentos químicos. E aí você já tira aqui de 15 minutos, meia hora, na sala escura, você procurando os objetos ali para fazer. Então, com certeza, já é um tempo grande de diferença entre um e outro. Ótimo. Perfeito. Deu para entender bem sobre a radiologia convencional, a radiologia digital. Agora a gente vai falar um pouquinho com o nosso convidado de honra, Joab. Vai contar pra gente um pouquinho da sua experiência, né? O que ele já viveu,
o que ele viu de mudança na radiologia convencional e na radiologia digital. Exato. Bom, pessoal, primeiramente eu já disse no começo da live, né? Eu tô muito feliz de estar aqui com vocês, de verdade, né? Pra mim é uma honra, eu não me imaginaria, né, isso tão cedo, né? Como eu acho que todos aqui sabem, quem não souber, eu tenho uma página no Instagram. Lá, diariamente, eu tenho mostrado o nosso dia a dia, né, do técnico, tecnólogo. Lá eu mostro as diferenças, falo sobre raio-x, conto os bastidores, né? Enfim. Bom, eu me formei em 2013, né? Então a gente está falando de mais de 10 anos de experiência na radiologia. E como eu também já disse, eu tive essa experiência de trabalhar com convencional, de estagiar, né? E eu peguei essa transição do convencional para o digital, né? O CR. Então eu costumo dizer, quando eu estou conversando em amigos, que quando eu fui estagiar, além de aprender o convencional, que é toda uma dinâmica você realizar. Na minha época, quando eu era estagiário, eu lembro que a nossa preceptora, uma das nossas tarefas quando a gente ia realizar o exame é iniciar e terminar. O que significava isso? Era eu receber o paciente, chamar o paciente, né, conferir tudo, realizar, colocar os fatores radiológicos, ir para colocar no passador, né, o nome é uma portinha onde dá acesso à sala de raio-x para a câmara escura. A gente realizava o raio-x, colocava no passador, dava a volta, geralmente a gente sai da sala e dá a volta e pegava, abria o chassi, tudo no escuro. Eu participei de uma live agora terça-feira que eu contei lá, foi até engraçado. A sala é extremamente escura, pessoal, para quem você não vê nada realmente. Porém, eu ainda que fosse escuro, eu fechava o olho, né? Eu entrava na sala, né? Fazia isso. Porque eu me concentrava, eu não podia errar, né? E apesar de ser escuro, eu fechava o olho porque a gente tinha que ter tudo em mente ali, aonde estava o filme, o 35x43, pra gente pegar, abrir, né? Tirar, colocar, fechar. Antes de fechar, é um detalhe bem importante, tá? Antes de você fechar o chassi, você já tinha que colocar outro pro próximo exame, né? Então, quando você tirava ali a película com a imagem latente, né? Você já teria que colocar a outra e do outro lado, porque no passador tinha os exames realizados e tinha o outro lado dos não realizados. Então, a equipe ali já estava meio que ciente dos exames que estavam realizados e os não... Né? Exato. Então, tudo era uma dinâmica muito grande e realmente levava tempo, levava muito tempo. Então eu estagiei para ser mais precisamente aqui, no pronto-socorro da criança Zona Oeste, né? Então eu tive uma batalha ali para lidar com crianças recém-nascidos, meninada, politrauma, espeto no pescoço, moeda. Era o que... Brinquedo. Então, assim, fora isso, eu ainda tive esse desafio. Então, eu aprendi muito. E aí, como eu estava nessa transição pro digital, né, pro CR, acabou que teve um momento que a gente fazia tanto convencional e tanto o CR, né? Então, foi uma experiência muito, muito legal o convencional para mim. Já no CR, era algo que a gente tinha, assim, a gente ficava impressionado. Quando a gente estava tendo orientação dos applications, né? Geralmente eles vinham de fora, seja da Siemens ou da marca que estava lá, eles vinham ensinar a gente. Então, quando a gente fazia o exame, colocava o receptor de imagem lá naquele scanner, colocava lá. Eu lembro que a nossa encaixava assim, e assim, era igual a internet de escada, a imagem vinha... De pedaço em pedaço. pedaço. Aí a gente fazia um tórax ali, aí vinha a parte de cima, a parte do meio. Exato. Só que assim, era uma evolução muito grande, porque a gente veio da câmera escura, esperava o quê? Uns 2 minutos e meio ali, 3 minutos, e agora a gente tinha o CR, que dentro de menos de 2 minutos ali, 40 segundos, dependendo do exame, a gente já tinha a imagem no monitor, né? Então foi uma evolução muito grande. Ótimo. Arrasou. Muito bom, cara, muito bom. Job, então, assim, no cenário atual, hoje em dia, os que já ingressam direto na radiologia digital, especialização ou curso, o que você recomendaria para as pessoas que estão começando agora? Olha, eu não sou muito de recomendar. Eu sou suspeito de falar da tomografia porque depois que eu saio do raio-x, eu estudo tomografia, né? Eu estagiei no SECOM também. A minha vida foi no SECOM, no Centro de Controle aqui em Manaus, né? E lá eu tive acesso a tudo.
Raio-X, tomografia, ressonância, leito, centro cirúrgico, tudo que vocês imaginarem lá no SECOM eu aprendi. Só que eu escolhi a tomografia. É aí que eu vou para prova de imagem, me levam para prova de imagem, eu trabalho com tomografia, ou seja, eu amo a tomografia, né? Então, assim, eu não vou falar... Em termos de tecnologia, a tomografia ela é muito dinâmica. Você tem um leque de opções para trabalhar dentro da tomografia. Só que quem está saindo agora, vocês que vão se formar, a Jade que já está na área, ela pode até concordar comigo que a radiologia você sente, né? Tem gente que ama o raio-x. Tem gente que ama ir para o centro cirúrgico. E tem gente que não gosta de ir para o centro cirúrgico, né? Já prefere uma outra área. Já prefere. Então, assim, é muito do momento. Você tá ali, você vai estagiar. Eu costumo dizer que o pontapé inicial de quem vai se formar agora é o estágio, é o voluntário. Independente de onde você estiver, é lá que você realmente vai saber o que você quer da sua vida, né? Então, assim, eu prefiro deixar para quem vai entrar ainda. Ele vai sentir com certeza. Isso com certeza ele vai saber o que ele vai querer para a vida dele. Mas eu sugeri a tomografia. É muito bom. É verdade. Complementando com o que o Joab está falando, né? O técnico, vamos dizer, o que é contratado sempre vai ser o técnico mais completo. Nunca vai ser aquele que faz só raio-x, nunca vai ser aquele que faz só tomografia. Porque quando eu penso da forma que olhando por esse lado, né? Da forma que a empresa pensa. Então, ela não vai querer contratar, eu vou contratar um técnico só para mamografia, sendo que eu atendo 2 mamografias num dia. Eu não vou atender um técnico só para tomografia se eu atendo 3 tomografias num dia, que não é isso, né, gente? É muito mais. Mas aquelas clínicas que tem poucos atendimentos, mas tem uma vasta, tipo, ela tem tomografia, tem ressonância, tem mamografia, e ela não vai contratar um técnico para cada um. Entendeu? Se ela conseguir colocar um técnico para 3 segmentos, 4 segmentos, ela vai colocar. Então, eu digo que o técnico mais complementar, que tiver uma gama assim, de conhecimento maior, principalmente no raio-x, na tomografia, que eu acho uma área tranquila, mas agora a minha paixão está sendo a ressonância, o técnico, quanto mais completo for o currículo dele, o mais completo for o conhecimento dele, mais fácil é dele arranjar um emprego, mais fácil é dele fazer até especializações fora, né, com bolsa, como tem lá no Instituto, né, no Rio de Janeiro, que até abriu, acho que foi no ano passado, no INCA, né, uma bolsa para medicina nuclear. Que não tem aqui em Manaus. Então, tipo, imagina você poder ser chamado, né, passar por um processo seletivo, ser chamado para estudar no INCA e você ainda ganhar uma bolsa para você estudar, né? Você paga para você estudar. Então, é top. Então, eu digo, quanto mais esforçado, mais engajado, vamos dizer assim, o técnico, melhor para ele. E o que vai deixar, aonde ele vai deixar ele completo? É realmente os estágios, é o voluntário. Exatamente. São poucas pessoas, eu conheço alguns que dão certo assim de primeira na radiologia, né? Então não é fácil, né? É difícil, tem muita gente que desiste no meio do caminho. Na minha página lá, eu tento sempre estar apoiando quem está começando, os estudantes, estagiários, porque não é fácil, tá? Não é um mar de rosa. Para você ser completo, como a Ariellen tá comentando e falando, você precisa estagiar, você precisa voluntariar. Sim. E tirar da cabeça que estágio você está trabalhando de graça, voluntário você está trabalhando de graça. Na verdade, quem está ganhando é você, porque quando te dá uma oportunidade de você estagiar, eu digo um estágio assim até fora da instituição, né? Porque quando você está estudando ali, a instituição acaba te dando um estágio ali de alguns meses, mas quando você realmente sai da sua casa, pega o seu documento e vai em algum lugar para tentar um estágio, um voluntário, você não está perdendo, você está ganhando. Por mais que alguém, tu tá indo, tá trabalhando de graça? Não, você não tá trabalhando de graça, cara. Alguém vai te ensinar ali, tá? Você vai para um local que, tem raio-x, tomografia. Você vai lá, você vai estudar, você vai aprender raio-x, dá um pulo na tomografia, vai se chegando por lá. Eu sei que a galera às vezes é um pouco fechada, e sim, existe isso, tá? Eu tô aqui para falar a verdade, tá? Existe muita gente que se fecha dentro da nossa área, mas eu acredito que isso vai mudar, né? São novas gerações, a gente está nessa transição de geração, e eu acredito que a radiologia vai se tornar um só, né? O que é um só? É onde todo mundo abraça todo mundo, é onde eu não vou dificultar o teu acesso para te ensinar, né? Eu, como um funcionário hoje, né? Eu trabalho no Newton Lins, né? Trabalho com tomografia.
Se por em algum acaso, em algum momento eu tiver que ter um estagiário ou um voluntário, eu com toda certeza eu vou ensiná-lo. Eu vou, né? Eu não vou privar, porque eu passei por isso, gente. Desculpa até tomar o tempo de vocês, tá bom? Nada, pode falar. Eu passei por isso. Eu passei por isso no meu estágio. Eu passei por isso no meu voluntário, tá? Pra mim, eu fui efetivado depois, eu acho que de uns 2 anos e um pouquinho, sabe? Meu primeiro emprego na radiologia, né? Então eu estagiei bastante, eu voluntariei, eu fui resiliente, eu já chorei por conta nessa minha área. A minha mulher que tá aqui, né? A Nádia, eu conheci ela dentro do curso, ela também é formada, né? Ela sabe por tudo que eu já passei, né? Ela tá aqui, gente. Ela tá aqui por trás dos bastidores. Eu disse que ela é minha empresária hoje, né? Então ela sabe por tudo que eu já passei, pelo que a gente já passou. Então a radiologia hoje ela é minha vida. Tudo que eu tenho foi a radiologia que me deu, inclusive a nossa filha, né? A Maria Júlia, tem 7 anos, né? Então eu sou muito grato por tudo isso. Tá bom? É basicamente isso. Ótimo. Cara, é muito importante sempre a gente escutar, né? Comentários assim, conselhos assim, porque eu já escutei muita gente falar, eu ainda não passei por isso, eu não sei se vocês dois já passaram, de chegar ali no meio período ali, vou desistir, vou trancar. Já falaram pra mim que não tem trabalho, que se não conhecer ninguém não que vai morrer de câncer. Que vai morrer de câncer, né? Daqui 2, 3 anos tô morrendo, já tô me enterrando. Então, cara, é muito bom a gente... Nosso amigo jornalista ali tá jornalista sabe. Então é muito bom a gente escutar conselhos assim, até incentiva as pessoas a continuarem, né? Porque eu conheço pessoas, já ouvi muita gente chegar lá no sexto período e falar assim, cara, ainda bem que eu não desisti, porque chegou ali no quinto eu já queria trancar, e chegou lá e não tranca, continua, dá um incentivo. Ou então chega aluno mesmo, ou então professor, não, cara, não desiste não, continua, vai lá. Né? A área boa. É uma área boa. A gente expandir mais essa mentalidade. Com certeza. Com certeza. Bom, Joab, a gente vai fazer mais uma perguntinha pra você, tá bom? Vamos lá. A nossa amiga Evelyn vai fazer a pergunta pra você. Ô, Evelyn, vai devagar, cara. Pelo amor de Deus. Devagarzinho, Evelyn. Enquanto ela tá olhando lá a pergunta, eu vou fazer uma pergunta aqui pra vocês 3, tá bom? Vocês podem... Sobre a transição da radiologia convencional para a radiologia digital, quais foram as principais dificuldades enfrentadas pelos profissionais e como foi o processo de adaptação às novas tecnologias? Cara, eu tava vindo pra cá, eu tava imaginando assim, os técnicos que se formaram ali em 90, 80... Como é que estão lidando assim com essa transição da tecnologia, né? Porque os meninos que nasceram pra cá têm essa facilidade da gente aprender a mexer em computador. Criança com 2 anos já tá ali no celular na mão, já tem esse pré-conhecimento tecnológico. E o povo que já aprendeu que se formou em 80, 90, não tem essa noção, não cresceu com isso, com essa tecnologia que a gente tem. Eu acredito que para quem está procurando emprego, que já se formou antigamente, é um pouquinho difícil, né, de lidar com essa situação. Sim. De ter que se adaptar. Nada é difícil. Tudo é possível, aprendendo, ali batendo na mesma tecla, tudinho. Mas eu acho que tem essa divisão de fatores, né, de quem desenvolveu na tecnologia e quem já não tem tanto. Sim. Assim, entendeu? É verdade. Eu via muito isso, eu vi, né, numa parte do meu técnico, uma pessoa que ela tinha feito tecnólogo e ela já era assim, de idade, né, já tinha uns 50 e poucos anos. E aí eu falava, cara, mas já era pra estar trabalhando, não sei o quê. Ela falou, eu sei, mas eu não sei, eu não aprendi. Ela falou, eu não consegui. Eu falei, então por que você não faz um voluntário e tal? Aí ela, não, é melhor eu fazer outro curso. Aí ela, ela tava fazendo de novo o curso, porque ela, na cabeça dela, ela colocou aquilo ali, eu não sei, eu não vou aprender. E porque ela já tinha feito o curso uns 7 anos atrás, então ela falou, ela botou assim na cabeça dela, o curso que eu fizer hoje já vai estar mais atualizado, já vai estar pronto para as tecnologias. Eu tomei um susto assim. Quando eu tava fazendo o técnico, né,
as visitas técnicas que eu fazia era num SPA, né? Que a gente, todo mundo conhece, um SPA aqui, um Claro, com SPAzinho certeza. na Zona Norte. E lá era na processadora, né? Era na reveladora mesmo. Então eu já coloquei aquilo na minha cabeça. Não, vai ser reveladora. Vou chegar no estágio, vai ser reveladora. Quando eu cheguei no estágio, era um digitalzão lá. E aí eu pegava, né, que não era mais chassi, era um RI, né, um receptor de imagem. Eu pegava ali o chassi, eu falava, e agora? Onde é que eu abro pra pegar a película? Onde é que eu abro pra pegar a película? Aí eu, que película? E a imagem, tipo, já lá na televisão, já lá no computador. Já tá feito, Era mulher. totalmente digital. Então, tipo, a gente tem esse susto. Sim. Né? E eu acho que a maior limitação tá na cabeça das pessoas, né? Dessa de eu não consigo. E aí enfrenta às vezes uma dificuldade. Eu posso dizer que eu não desisti porque eu fiz o curso de radiologia 3 vezes. Sério, amiga, sério. Foi muita luta. Eu comecei o primeiro período, logo que eu me formei no ensino médio. E aí, por intercorrência da universidade, que eu era de menor na época, falou que eu não ia poder continuar, porque quando eu terminasse ia ter problema. E aí eu tive que trancar. Comecei um novo técnico, né, numa instituição privada. E eu fiquei doente. Tive um problema bem sério, né, nos rins. Bebam água. Por isso que eu bebo esse monte de água aqui. E aí eu tive que trancar, não consegui continuar. Sim. Aí eu perseverei e consegui passar num público, né, que na época era concurso ainda. Consegui passar no público para fazer o técnico. Fiz o técnico, fiz especialização e agora estou fazendo o tecnólogo na FAMetro, gente, porque eu não sei se vocês perceberam que eu falo muito, mas eu quero ser professora, né? Eu quero lecionar, então por isso que eu estou fazendo tecnólogo agora. Aqui, né? Tem mais alguma pergunta pra gente? Acho que é a pergunta, né? Como era feito o descarte dos resíduos químicos usados na revelação dos filmes e qual o impacto ambiental disso? Caraca. Você. Eu tô com a professora Raíssa aqui no meu ela vai poder me dar. Cara, na verdade, é o seguinte, é um assunto bastante longo esse aí, mas o certo, tinham empresas ligadas ao governo, né, seja a prefeitura, que normalmente era para fazer o certo que era periodicamente, ainda tem isso, né, às vezes era semanalmente, eles faziam o descarte aí, né, incineravam nessa linha de pensamento. Mas existiam algumas outras coisas aí, existia um comércio por fora para pegarem esse revelador, esse fixador, mas no certinho, né, tinha uma empresa responsável por fazer isso, né, ir nos locais, nos hospitais, falar com o representante. Geralmente o setor tinha um supervisor, tinha um coordenador que assinava, se eu não me engano, posso estar errado, eles tinham que dar a profissão no certificado, não é isso? Eles tinham que, então toda vez que a empresa ia lá, o setor tinha que ter, porque até em questão da Anvisa, então ela cobrava. Sim. Então no certinho existia uma empresa que era responsável por fazer esse descarte, pegar lá e fazer o descarte. Fazendo adendo, eu acho interessante quando tinha um tempo específico, né, para fazer a troca desses químicos. Tinha. E aí nesse período a máquina já dava indícios, assim, a imagem ficava meio esverdeada, a película já não ficava mais aquela imagem bonita. Então, uns detalhezinhos assim que a gente vê que o químico já precisava ser trocado. O kit de químico. Isso. E aí eu acho interessante isso, que a máquina já meio que falava, assim, como. Porque dependia muito de onde você trabalhava, do fluxo ali, né, de exames. Então tinha locais que, tu fazia 90 exames por semana e já tinha que fazer a troca ali, né? Então dependia muito. Dependia, por exemplo, quem fosse fazer ali a manutenção, a lavagem, você contaminar, né? E ali de imediato você já teria que fazer a troca ali e usar mais, né? Pegado, tonel. Então tinha vários fatores aí. Ainda tinha uns espertinhos, né? Que pegavam os fixadores, né? Mais ou menos isso aí. Em relação a isso, Joab, a radiologia convencional, quantos dias, horas, tempo passava para o paciente receber o resultado? Isso também dependia, né? Mas no geral era bem demorado, porque fora o processo que você levava para fazer em si o exame, né, existia o sistema desse arquivamento desse raio-x, né? Sim. Era bem manual, né, como já foi dito aqui, né? Você tinha ali aqueles armários cinza, quem tem mais de 25, 30 anos vai lembrar quando você ia numa recepção, seja lá pegar
não só raio-x, a moça de lá tinha que ir num armáriozão grandão, abriam aquelas pastas gigantesca, né? Enfim, o que eu me recordo assim, demorava mais de 15, 20 dias, era bem demorado, né? Hoje em dia, você em 3 dias, você tá com resultados em mãos. Então, otimizou bastante, né? Pelo e-mail, né? Você vai lá, leva a imagem na hora, já sai com a imagem, né? Então, demorava bastante. Demorava bem. Ótimo. Muito interessante. Vocês têm mais alguma coisa a acrescentar sobre a radiologia convencional, digital? Eu queria fazer só uma observação, né? Nós como mulheres, para quem está entrando na área, e como entrando sobre o tema de ser completo, né? Um profissional completo. Nós mulheres temos que, durante o meu estágio, né? Eu tive que aprender as 3 modalidades que a gente quer, o raio-x, mama e densa. Para nós mulheres é crucial, mamografia e raio-x, que é o diferencial, assim, vamos café com leite. Então, homem nem tanto por conta de ser mamografia, ser um exame meio privado, né? Por conta de expor uma parte íntima da mulher. E foi o que mais ficou assim no meu estágio, ficou fixado, assim, da mulher servir sempre raio-x e mama. E densa, né? Também que acaba aqui mamografia, acaba fazendo densa. E eu acho muito interessante. Se você técnico que está se formando agora, fazendo estágio, não perca a oportunidade de fazer mamografia também, nós mulheres, né? Não perca a oportunidade, porque é sempre bom agregar no currículo. E é isso. Ótimo. Quer falar mais alguma coisa, Thiago? Sobre o convencional, na verdade, eu ia agradecer você, né, Carlos? A tomografia. Sobre a tomografia? Sim. Então, eu sobre tomografia, apareceu na minha vida no SECOM, né? Eu também não queria muito. Mas, Obrigada. É porque, na verdade, quando deu meu tempo de estágio lá, eu ia sair, ia me tirar, né? Aí eu tive no raio-x. Aí eu falei, caraca, eu vou ter que fazer alguma coisa agora fora do raio-x. Porque a tomo, lá, assim, pra quem não conhece, dá um pouco de medo quando vai ver, né? É bastante responsa ali. É verdade. Principalmente no SECOM, a gente tá lidando com paciente oncológico, então a galera meio que se afastava um pouco. Só que como eu tinha que renovar lá, e aí eu acabei, não, vou fazer, doutora, a minha gerente, a doutora Sabrina, né? Eu falei pra ela, não, eu vou renovar e eu vou pra tomografia. Eu acabei tendo que renovar e fui pra tomografia lá. E aí o pessoal também lá, os funcionários, né, me abraçaram lá. Eu sempre fui um cara muito de boa, né? Eu nunca tive problemas assim no meu trabalho, né? Graças a Deus. Então, quando surgiu a tomografia, eu comecei, quando eu sentei, comecei a fazer alguns exames ali simples, que eu percebi que a tomografia não era aquela tomografia de colocar o paciente lá, respira fundo, automático, pá, vai, volta, tchau. É meio sistemático. Exato. Quando eu comecei a ver, eu falei, opa, acho que aqui é o meu lugar. Porque eu comecei a estudar, eu comecei a estudar, minha anatomia ficou aprimorada, eu comecei a ver tudo por dentro ali. Porque, na verdade, no raio-x a gente vê tudo muito ali de frente, seios da face, crânio e tal. Só o plano, né? Exato. Quando eu comecei a ver aquilo lá na minha frente, eu falei, nossa. E você, de alguma forma, se torna diferenciado a partir daquele momento, né? É verdade. Então, eu comecei a estudar. Estudei bastante sobre a tomografia. Eu fui puxado, inclusive, para a Prodimagem, a D'Angela, que é um grande pilar meu. Eu costumo dizer que eu tenho alguns pilares na radiologia. Né? A doutora Sabrina Bianco, do SECOM, é uma delas. A D'Angela, né, que me levou para a Prodimagem. E o Pedro, que foi um professor. O Pedro, eu costumo dizer que ele foi meu professor, assim, no geral, sabe? E a D'Angela, que me deu a oportunidade. Verdade. E quando eu chego na Prodimagem, né, para quem não sabe, é uma clínica, assim, eu tô até fazendo merchan aqui dela. É uma clínica super conceituada aqui em Manaus. E lá eu aprendo, eu vejo... Eu desenvolvi mais e vi que a tomografia não é exatamente aquilo que o pessoal é acostumado a ver. Verdade. Né? Então... É como se fosse um raio-x evoluído, né? É muito bom, gente. É muito legal. Raio-x 3D. Raio-x 3D. Todas as dimensões ali. Com certeza. É muito bom. Ótimo, gente. Perfeito. Vocês querem falar mais alguma coisinha? Não, já tá. Acho que acho que a radiologia ela vai abranger muita coisa, a gente vai passar a gente vai a noite inteira. É verdade. Ela é um leque que não se fecha, só se abre, né? Então eu quero agradecer, tá bom? Fazer os meus agradecimentos
ao Joab. Muito obrigada, Joab, por ter participado do Eu nosso... que agradeço. É, Eu tô super feliz, gente, de verdade. Inclusive, eu quero falar pra vocês que essa ideia foi sensacional. Foi da professora? Foi da Foi, da nossa professora Raíssa. Foi. Obrigada, aqui, prof. botar seu rostinho aqui. Vem cá. Ô, Raíssa, pode vir aqui, vem aqui. Por favor. Por aqui, Graças a essa professora, nós conseguimos, né, passar o nosso conhecimento para Lembrando outras que é valendo pessoas. nota, então a gente tem, né? Não, eu digo assim, Dá um oizinho, professora. Os professores, né? Os professores, eles são uma porta, né, pra qualquer pessoa. Eu digo que lá na Coreia, né, no Japão, na China, a única pessoa que o imperador reverenciava era o professor. E hoje em dia a gente desvaloriza, não digo por mim, mas as pessoas desvalorizam muito. Caraca, a Arielle vai ser professora mesmo, né? Vai que vai pra Coreia. Exatamente. Claro, com certeza. A nota dela aí, pessoal. A gente tem uma trajetória aí bem extensa, né? Tem uma história. Tem uma história aí pra contar. Eu dei aula no curso técnico e também na especialização em Denso, quando ela fez. Agora ela voltou para fazer o tecnólogo e eu sempre falo para os meus alunos que a gente tem capacidade de chegar onde a gente quiser. A gente vai escutar de todo mundo que a área da radiologia ela é fechada, a gente vai escutar que a área da radiologia é só indicação. É que nem eu estava olhando ali os comentários de alguns alunos, eu já desisti da área da radiologia. Quem pensa assim realmente não vai conseguir alcançar seu objetivo. Até porque eu sempre falo que quando eu entrei na medicina nuclear, todo mundo falava pra mim, não, aqui em Manaus ele é muito fechado. E hoje em dia eu atuo na medicina nuclear, já tem 4 anos na medicina nuclear. Então, cada vez mais, se você buscar, se você for atrás do estágio voluntário, como o próprio Joab falou, você vai conseguir alcançar o seu objetivo. Não é só formar, não é só esperar. Você tem que ir atrás, porque nenhum diploma ele vai te dar de mão beijada. Com certeza. É verdade. Exatamente. Deixa eu deixar meu agradecimento para vocês. Eu acho que quando eu vou propor uma situação de apresentação para todos os alunos, que eu vou falar todos, porque eu propus isso para todas as turmas que eu ministro aula, é porque eu sei de capacidade de cada um. E meu parabéns, não só a vocês, mas a turma também que está assistindo. Obrigada, professora, você é incrível. Valeu, professor. Eu tava falando sobre o podcast, né? Por isso que eu enfatizei, porque foi a ideia da professora, né? Isso pode ir pra frente. Eu quero deixar bem claro aqui que o que vocês precisarem de mim, né? O X Questão, para quem não conhece, né? Podem seguir. O que precisar, o podcast Olha o Raio. É um nome muito bom, tem uma carenagem muito boa. O jornalista que tá apoiando a gente aqui, o suporte técnico, achou muito legal. Então a gente já teve aí né? Meio caminho andado, sim. Teve uma luz, né? Então, assim, a professora Raíssa acabou me chamando no começo, eu acredito que seja essa a ideia, né? Isso então, assim, conta comigo, tá? Porque todos vocês, tá? Isso, e para ótimo, fechar a minha participação, eu tô muito feliz de conhecer. Eu não conheci a Jade pelo Instagram, a Arielle a gente trabalhou junto. Eu não conhecia a Raievelyn. Isso. Satisfação total de estar aqui com vocês. E para vocês que participaram da live, eu não sei se vai finalizar já. Não, a gente vai vai fazer o sorteio agora. Tá, mas eu vou falar a minha parte. Quem tava aí, quem veio do X Questão, muito obrigado por estarem aqui. Né? Eu vi que, porque meu celular acho que descarregou, mas eu vi que a gente bateu para mais de 60 pessoas aí. Sim. Agora, gente, para mim, isso é um número muito significativo, porque a gente tem praticamente mais de uma turma aí, mais de uma sala. Então são 60 pessoas que estão querendo aprender, que estavam aqui, que entraram e ficou lá 60 pessoas, né? Não foi aquela, não ficou oscilando. Vai e volta, né? Então assim, na minha parte eu tô muito feliz por isso e contem comigo, tá, pessoal? Obrigada. Bom, também quero fazer meus agradecimentos às meninas, né? Mais uma vez ao Joab por ter disponibilizado o seu tempo, né? De ter vindo pra cá, as meninas por terem participado. Nós sabemos que a radiologia ela é uma área bem ampla, né? E muito importante na medicina hoje em dia. Então é sempre bom a gente... meus agradecimentos à professora, viu? Por fazer, né? Porque... Quer nota também, viu? Não, ela sabe que não. Porque é muito importante, como eu falei lá no comecinho, né? As pessoas chegam na sala, não sabem muito bem como funciona, ou muitas das vezes querem fazer... entrar para a área de radiologia, mas não tem assim noção de como como funciona.
Sim. Entendeu? Então é sempre ótimo, né, a gente poder compartilhar os nossos conhecimentos com o pessoal de casa, com a nossa turma. Então fica aqui meus agradecimentos a todos vocês, tá bom? Muito, muito obrigado. Eu vou agora estar fazendo algumas perguntas, tá bom? Para vocês que estão na live. Vai ser sorteado uma blusa, uma caneca e uma agenda com a caneta. e o chaveirinho, tá bom? Lembrando, o primeiro que responder corretamente vai levar, tá bom? O primeiro que responder... É que a gente tá vendo aqui. É porque a gente tá vendo por atrás trás da dos bastidores, tá bom, gente? Por isso que a gente tá rindo. Então, o primeiro que responder corretamente vai levar, tá bom? As pessoas que não fazem parte da instituição Fometro e estão participando da live, querem receber o seu prêmio, que também pode ser recebido, você tem que vir à unidade, tá bom? Unidade 5, aqui na Constantino Neri, para receber o seu brinde, tá bom? Fiquem bem atentos agora às perguntas. A Lara já tá por aqui, a Lara. A Evelyn. Sem chat GPT. Sem chat GPT, lembrando, sem chat. As perguntas que irão cair foram abordadas aqui, tá bom? Então, sem chat, sem aplicativo, vá mesmo na fé. Digite aí, tá bom? Nós todinhos estamos ligados aqui na live, tá? Nós vamos ver. A gente tá baixando a cabeça, mas a gente tá olhando a gente tá aqui. olhando aqui, viu? A primeira pessoa que comentar corretamente vai levar, tá bom? Eu tô na live, posso comentar? Pode comentar. Eu posso comentar? Não pode. Ah, O primeiro sorteio é a camisa. Mas eu já ganhei já, tá tudo O certo. primeiro sorteio é a camisa, então, Então vamos vai lá. fazer a pergunta. A pergunta é bem simples, gente. Bem simples e fácil. Já fica aí com seu dedinho na tecla aí. Ó. Quais eram os principais erros que poderiam acontecer durante o procedimento químico dos filmes radiográficos? Essa é facinho. Vou repetir. Simples, Sim, olha. vou repetir. É como a gente mais enfatizou aqui, né? Sim, foi o que mais a gente enfatizou aqui. Cada um falou um pouquinho dos erros, tá bom? Vou dizer de novo. Quais eram os principais erros que poderiam acontecer durante o procedimento químico dos filmes radiográficos? Bora lá, galera. Vamos lá. O primeiro a responder corretamente vai ganhar uma camisa, Já ganhou né? aí, do ó. nosso Já podcast. ganhou aí, ó. Já ganhou aí, ó. Comentário aqui, ó. É Poxa, a mas aí- prof. Yane Braga. É a Yane. Franciane. Fraiane Braga. Velamento dos filmes. Velamento dos filmes. Arrasou. Ela foi minha aluna lá na... Olha, foi aluna da professora. Parabéns, você levou uma camisa. Fraiane. Isso. Pô, o Rubens chegou atrasado. O Rubens é fera demais, esse cara. Professor Rubens. Rubens Sampaio, pô. O Rubens trabalhou beijos. comigo no sequência, trabalhou junto. Arrasaram, Foi meu viu? preceptor de estágio. Vamos lá, Amo deixa tudo. eu olhar aqui outra perguntinha. Agora é valendo a caneca? Pode É, ser? agora valendo a caneca. Linda, gente. Linda, linda, Personalizada linda, do linda. nosso podcast. Personalizada. Ótima. Ótima. Vamos lá. Qual é o nome da placa usada na radiologia convencional e no digital? Fácil. Fácil, demais. muito Ela fácil, falou gente. aqui. Falamos aqui também, se eu não me engano, quem falou foi a... Né? A Tá nervosa. Gente, eu esqueço o nome dessa menina. Vou repetir novamente. Qual é o nome da placa usada na radiologia convencional e na radiologia digital? Tem diferença, sabemos, foi dito aqui. É pra falar os dois, né? Tem que falar os dois, tem que falar os dois. Os dois, galera. não pode falar só um. Tem que falar os dois, tem que Tá falar aqui, os a dois. Fabiola Oliveira. Foi a primeira a falar os dois. Pronto, Fabiola Oliveira. Fabiola Oliveira falou os dois aqui. Chassi e RI. Muito bem. Fabiola, você acabou de ganhar nossa caneca Caneca. personalizada. Ótimo. Tomar seu café da manhã amanhã. Né? Cara, Tem mais perto? Tem. tem a agendinha. Ganhar agenda com osso. Um Bora fêmur pra- de Peraí, rapidinho, deixa eu ler aqui a outra. A Fabiola Oliveira 100, gente, que eu não tô conseguindo marcar ela aqui pra... Acabou de pra ganhar a postar. nossa caneca, tá bom? Lembrando que se você não for da instituição Fometro, tá bom? Daqui da unidade 5, tá bom? Você pode estar entrando em contato com a coordenação ou com alguma da gente mesmo, tá bom? E você pode vir fazer retirada aqui, tá? Só um minutinho, deixa eu só ver aqui. A última pergunta. Ah, não, essa daí.
Essa daí tá difícil, amiga. É passar a noite mas toda é tentando assim. responder. Não, deixa. Todo mundo A última tem cena é sono. mais A difícil, última, né? exato, tem que ser Ó, mais a gente- difícil. A gente sabe que tem galera boa aí que tá vendo aí. Pode ser que Muito acerte. boa. Faz uma me dá aí. pergunta. Deixa o Daí, Joab deixa eu elaborar uma pergunta pro nosso Vai, pessoal. elabora É, pode elaborar aí agora. Representante aqui da nossa área. Sim, Pô, cara. elabore uma pergunta aí pra eles. Tá, pera lá. Pera aí, me dê. A pressão, Vamos lá, pressão. vamos lá. Vamos Não para os sabia. comerciais, pessoal. Pera aí. Vamos lá. Bora ver. Relacionado ao convencional e digital. É, pode ser. Joga aí. Tá escondido ali atrás. Pera aí. Peraí, deixa eu ver. Pois é. Pode elaborar aí. O Cleison, ela perguntou errado. Esse Cleison, tudo pra ele fala que as perguntas induzem ele ao erro. Calma, ele vai elaborar uma rapidinho. É, deixa eu só juntar algumas perguntas aqui. Pode juntar. Passa mais bem. Tá. Tá, essa daqui. Essa aqui é bem. Pode mandar. Deixa eu aqui. Eu pensei até que iam perguntar essa, mas não perguntaram, mas tudo bem. Vai. Ah, perguntar pois agora. pergunte agora pro nosso pessoalzinho. Não vou nem escrever. Tá. Quais. Posso falar? Pode? Bom, pra galera aí que tá online aí, vamos lá, vamos prestar atenção. Quais os conhecimentos sobre o raio-x convencional, o que a gente pode trazer lá do convencional para os dias de hoje na prática do raio-x digital, tá? Uma coisa que não vai mudar, né? Uma coisa. não. Tem algumas. Então, o que nunca vai mudar? O que pode trazer lá do convencional pro raio-x digital? Quem trabalha com digital hoje, tá? Vamos lá, tem Bora lá, algumas. galera. Eita, O que dá pra gente aproveitar do convencional Para pro o digital. É. O primeiro a responder corretamente Vamos lá. vai ganhar a nossa agenda personalizada, nossa canetinha, né, de Femo e o Sim. nosso chaveiro personalizado também do Sim. podcast. Aí eu não vou nem deixar pro primeiro, eu vou deixar pra quem elaborar a resposta. O Clenderson Melhor. respondeu agora. Hã? O Clenderson, posicionamento. Posicionamento, pode ser. O Clenderson ganhou. Dessa vez Dessa foi vez eu. ele é nosso conhecido? amigo da nossa turma. Sim, lá na Ah. nossa sala. É, Ele, gente. ele respondeu o primeiro, só que ele respondeu só RI, ele não respondeu a completa. Legal. Só pra quem tá aí vendo aqui, ele falou sobre posicionamento. É uma coisa que não vai mudar, tá, gente? O mesmo posicionamento, claro que tem algumas atualizações aí, mas o mesmo posicionamento que a gente usava nos anos 90, 80, 90, os anos 2000 é o mesmo que a gente vai usar hoje. É Sim. Uma frase que a gente Então, sempre posicionamento, fala, né? pode ser também. Puxa bem a respiração, Não, segura. vai. Mesma sempre coisa. Isso você nunca vai mudar. mudar. É verdade. Perfeito, é isso aí. Então é isso, gente. A gente fica por aqui, finalizamos por aqui. Muito obrigada pela presença de todos que estão aqui no estúdio e quem também participou pelo ao vivo. Muito obrigada mesmo. Tá bom? Agradeço, tá? E é isso. Ficamos por aqui com o nosso podcast. Olha o raio! Só avisa se já parou já. Bom.